Posso. Certo? Contando com o poder do Espírito Santo na minha vida. Amém. Também conto com esse mesmo poder sobre a vida de todos que aqui estão. Amém. Hoje nós vamos ter um pouco menos de tempo para falar, mas também estou pronto e feliz que se eu falar um versículo, ou dois ou três, que seja compreendido pelos irmãos, eu me dou por satisfeito. E nós não vamos falar muito de nós, não. Vamos direto, irmão Maurício, para o assunto, porque sei que cada momento desses aqui que já passou até o momento é de grande importância para nossas vidas. Nós vamos apenas dar uma continuidade para esses momentos de louvor, de honra e glória ao nosso Deus, pois Ele é digno. Amém. O Espírito Santo e a reforma é o tema geral. Nós não vamos orar mais, porque já oramos. Depois os irmãos que chegar nas barraquinhas oram, viu? O Espírito Santo e a perfeição cristã. É o que nós iremos falar hoje. O espaço, à medida que o Espírito tocar no irmão ou na irmã, os irmãos têm toda a liberdade de se expressar, tá certo? Como eu disse, me dou por satisfeito se eu falar um verso. Mas se a igreja estiver compreendendo, e se ela se envolver, para mim fico mais feliz ainda. Porque o Espírito de Deus... É a minha posição aqui? Não. Se for, eu vou para o outro lado. Ok. O Espírito de Deus é essencial na nossa vida. Em primeiro lugar, se o Espírito de Deus não entrar no meu coração, o que eu vou falar aqui não tem poder algum. Mas se o Espírito de Deus falar por meu intermédio, certamente os efeitos serão notórios. Amém. Assim não só comigo, mas com cada um dos irmãos. Que Deus unja a cada um de nós nessa manhã, que unja os meus lábios e que unja os ouvidos de vocês, que unjam a palavra daqueles que irão se manifestar também para contribuir naquilo que o Espírito Santo lhes indicar. A princípio estou gostando, não só eu, mas creio que o Senhor e os anjos dele. O silêncio. Enquanto os irmãos cantavam, eu vi o silêncio. Parece que estou vendo mais silêncio agora. O bom é que seria que tivesse em silêncio desde quando sentamos na cadeira. Porque a reverência também é um culto a Deus. Quando você se distrai, conversa com o do lado, e que tece um comentário que não tem nada a ver com a coisa espiritual aqui, então nós desonramos a Deus. Então, vamos continuar com esta honra através da nossa reverência. E essa honra seja dada a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estava observando o irmão, estava sempre puxando o amém, porque os irmãos parecem que não estão gostando de dizer amém. Quando você diz amém, você está concordando. Até parece que a igreja estava discordando das coisas. Vamos dizer mais amém. Não tem nadinha, você dá um glória a Deus. Um aleluia. Assim seja. Amém? Amém. Amém. Antes uma pergunta. Se quiser responder, responda. Se não... Em breve, Cristo está levantando-se do santuário celestial e dizendo ao seu Pai, dizendo o seguinte: está feito.
concluído está. A partir desse momento, começa a cair praga. Porque as pragas não podem cair enquanto ele está intercedendo por nós no santuário. Mas quando ele sair e deixar de interceder, as pragas vão cair. E eu tenho certeza, a minha certeza eu tenho que certeza também que vocês não querem receber pragas. E a partir do momento em que Cristo levantar-se do santuário e deixar de interceder, as coisas estão resolvidas. Para aqueles que são justos, na justiça de Cristo, porque nenhum justo há sequer, nós vamos até conferir um pouco da palavra de Deus aqui a respeito disso. Mas a partir do momento em que ele terminar, em que ele concluir a sua obra no santuário celestial, não tem jeito mais para ninguém. Portanto, eu e você tem que estar pronto. Os líderes organizacionais estão pregando que a igreja de Deus pecará até Cristo voltar. Não tem condições. O povo de Deus pode até estar pecando, mas o remanescente não. Amém. Porque se as pragas caem em um só dia, ou seja, em um ano, e se quando começa a cair as pragas, o caso de todos está decidido, então pelo menos um ano antes você tem que parar de pecar. E eu também. Os líderes deveriam ensinar o povo a como se livrar do pecado e apresentar Jesus Cristo como aquele que tem poder no céu e na terra para nos livrar desse maldito pecado. Amém. Se eu não creio que Jesus pode me transformar completamente e me dar o poder de vencer, eu não tenho a fé de Jesus. E aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão eles. Foi apontado por João. Deus mostrou esse povo para João. E também nos indica este povo. E esse povo guardava os mandamentos de Deus. E tinha a fé de Jesus Cristo. Amém. Que este povo, o restinho dele, seja eu e seja você que está aqui nesta manhã. Amém. Jovem rico. Eu estou citando aqui algumas coisas que eu vou pular ali, viu? Se estiver ali, eu pulo. O jovem rico disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para me salvar? Senhor? É a nossa pergunta. Nós temos sede de salvação. Sei que você tem também. Mas, Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? Não daria eu todas as riquezas do mundo, todas as riquezas que eu tenho, para me salvar? Daria, mas a salvação não se compra. Só tem um preço que pode pagar o resgate. É o sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse amor, ele demonstrou na cruz do Calvário. Ele demonstrou a cada um dos seres humanos o padrão de vida em que cada um deveria viver. Um padrão de caráter que todos nós devemos ter. Irmãos, e quem não chegar a esse padrão não pode entrar no céu. Nessa hora não podemos dizer amém, né? Se nós queremos entrar, misericórdia. Quando Cristo levantasse do santuário celeste,
Com a conclusão da sua obra, a segunda etapa, digo assim, porque a primeira é importante, que é a morte de Jesus Cristo no Calvário, mas a segunda é tão importante quanto a primeira, que é a posição e obra que ele realiza lá no céu. Então a pergunta do jovem rico, ele queria saber o que fazer para salvar. A resposta de Jesus foi simples: guarda os mandamentos. Mas guardar mandamento salva alguém? Bom, devemos nos aprofundar mais um pouco nisso, porque a justificação pela fé, a qual a mensagem requer de nós. Mas foi a resposta de Cristo: guarda os mandamentos. E ele esperou a reação do jovem, e o jovem reagiu: Senhor, eu tenho guardado. Talvez eu e você dizemos a mesma coisa. Mas aquele jovem, segundo alguns pregadores, diz que ele guardava mesmo. Eu digo que não. Porque mandamentos são vários. É a lei e o testemunho. O pecado também é a transgressão da lei. Não diz que é só a transgressão da lei. Também é a transgressão da lei. Porque a transgressão aos escritos dos profetas também é pecado. As palavras que os profetas disseram também é mandamento. E quem me livrará do corpo dessa morte, então? Porque não tem um que não peque. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós temos defeitos de caráter terríveis para vencer. E nós não conseguimos vencer, porque o querer está em nós e vencer, mas não o realizar. Portanto, é Deus que efetua em vós esse querer e esse efetuar, através do seu Espírito em nossos corações. E esse Espírito diz: eis que estou à porta e bato. Ele bate. Cabe a mim e você abrir a porta. Se ele entrar, as realizações acontecem. E pode acontecer coisas maiores do que a que Cristo fez, porque é Ele que continuará a fazer a obra que Ele começou. Amém. O jovem rico tinha um mandamento que ele não estava disposto a obedecer. Por mais que ele guardasse os outros, os pobres têm que ser atendidos de forma que não seja eles negligenciados. Os pobres foram colocados em volta do povo de Deus para que provem eles. O povo de Deus tem que fazer o bem. Nunca, jamais deverá deixar de fazer isso. E se não sabe fazer o bem, tem que aprender a fazer o bem, porque não tem ninguém que sabe. Mas tem que aprender. Se cair uma agulha, não escuta. Ou escuta? Escuta, né? Por quê? Porque os irmãos estão honrando e glorificando a Deus através de vosso silêncio. Amém. Eloquência. Irmãos, muitos mandamentos nós estamos dispostos a guardar. Mas quando mexe no nosso bolso, nós não temos disposição. Sabe o que significa isso? Fazer do dinheiro seu Deus. Em breve sairá um decreto para você não comprar e nem vender, e teu dinheiro não vai valer nada.
perca o amor ao dinheiro, aos seus bens enquanto é tempo. O Senhor exigirá de ti os teus bens na obra de Deus. E poucos estarão dispostos a fazer que nem Nicodemos fez, a fazer que nem José de Arimateia fez. São poucos os grandes homens que se unirão a nós para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Mas aqueles que compreenderem a necessidade deste trabalho vão estar unidos conosco para pregar a mensagem do Evangelho como ela é ao mundo. Amém. E isso será em testemunho em nossas vidas, para que a mensagem saia com autoridade, com poder, e as pessoas sejam convencidas pelo poder do Espírito Santo. Amém. É por isso que o tema aqui é o Espírito Santo, e em sequência vem as outras coisas, porque sem o Espírito não tem condições. Para nós reconhecermos o que significa pecado. E é Ele que vai nos convencer do pecado. E é Ele que vai nos convencer nesta manhã do que iremos falar a respeito disso. Essa história de que não vamos parar de pecar, no fechamento da porta da graça já para ter acontecido isso. Essa história de continuar pecando é história de quem não quer ir para o céu. Embora diga que quer, mas não quer. Dizer uma coisa dessa é dizer que o poder de Deus não é capaz e suficiente para tirar o pecado de meio de ti. Sim, irmão de Alcântara. Sim, aqui atrás, irmão. Só um pouquinho. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo, ele lamenta assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aí o verso 18 ele diz: uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. E o verso 22 ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Então é maravilhoso, né? Só lembrando um pouquinho o verso 15, mostra, que o apóstolo Paulo diz: e daí, havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Só lembrando um pouquinho que os fiéis do Senhor Jesus, principalmente os seus realmente remanescentes, são os fiéis, eles não vão estar debaixo da lei, né? Estar debaixo da lei é uma condição, e estar sobre a lei é uma outra condição. Essa é a parte real. Quer dizer, nós temos que estar sobre a lei ou de acordo com ela, junto com a graça do Senhor. Aí devemos ser fiéis a uma compreensão e a outra. O apóstolo Paulo diz que nós não vamos continuar pecando, confiando que não estamos debaixo da lei. Mas na verdade os fiéis do Senhor não vão estar debaixo da lei, porque senão estaria repreendido por ela, né? Nós vamos estar sobre ela ou de acordo. Aí sim, vamos agora ser transformados em servos de Deus, é o verso 22. E tende o fruto para a santificação, por fim, vem a maior misericórdia, que é a vida eterna, né? Que Deus continue nos guardando. Amém. Esse assunto, a princípio, ele é um pouco complexo, mas ele poderá se tornar entendido, como disse aqui, pelo poder do Espírito Santo. Só ajudando aqui nas palavras do irmão de Alcântara. O Espírito que inspirou os profetas é o que deve, nesse momento, estar nos dando discernimento para compreender as palavras, segundo a oração que o irmão Ed orou, que estava em conformidade com a mensagem do terceiro anjo, pedindo uma compreensão, uma mente aguçada para compreender as palavras do Senhor. Amém. Irmãos, havemos de pecar, porque, na verdade,
Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Havemos de pecar? Havemos de transgredir a lei? Havemos de desobedecer os escritos dos profetas? Alguém aqui está acima da lei? Nós estamos sobre ou sob? Sob, né? É porque pode ser que alguns irmãos entenderam o irmão de Alcântara errado. Eu entendi a linguagem dele. Tá? Porque sobre, irmão de Alcântara, está acima. Sob. Não, nós estamos debaixo da lei? Debaixo da lei, não. Nós estamos submissos ao que a lei diz. Mas por quê? Por causa da graça de Jesus Cristo. Amém. É essa a questão e é esse o ponto focal nesse momento. Porque sem a graça de Jesus Cristo, você pode se esforçar para obedecer lei, você pode fazer tudo que a lei manda, mas sem a graça de Jesus Cristo é vã a nossa fé. É a graça de Jesus Cristo que nos concede esse dom imerecido, que nos dá força e poder para obedecer a Deus e ser aceita através de seu Filho. Amém. Porque nós todos pecamos, irmãos, mas chegará um momento que essa graça fará com que nós obedecemos todos os requisitos da lei, irmãos. Jesus tem esse poder. E os pastores estão ensinando como se Jesus não tivesse. Como se Jesus fosse mentiroso. E nós não podemos aceitar esse tipo de pregação. Somos os tapadores de brechas. Somos aqueles que devemos clamar. E, se possível, apresentar o pecado deles. E pelo poder do Espírito Santo o povo vai acordar. Vamos começando a concordar. Na próxima pode dizer com convicção, irmão. Amém. Porque é exatamente isso que nós estamos falando, porque é a palavra de Deus. Mas não faça isso forçadamente. Não concorde comigo só porque eu estou pedindo para concordar. Mas faça espontâneo. Escute as batidas. E Jesus diz o amém por você. Amém. Ou não disse? Parece que não, né? Amém. Eu não faço o bem que quero, disse o apóstolo. Não tem nenhum que sabe fazer mesmo o bem. Eu estava com a sensação que estava para terminar.